Boa tarde a todos. Mais uma aula teórica de resistências materiais. Hoje nós vamos discutir sobre a curva tensão-deformação. Tensão-deformação de um material. Tá? É obtido através de um ensaio de tração, tá? Da máquina universal de ensaio. Então o mesmo vai registrar uma curva parecida com esse comportamento aqui. E é importante nós comentarmos algumas particularidades, né? Por exemplo, vamos imaginar o seguinte, ó. Nesse comportamento linear, eu tenho aqui do lado esquerdo da curva, né? Se eu imaginar aqui o eixo Y, tensão, e o eixo X, deformação, eu acho que trabalhar com essa curva aqui embaixo é melhor, né? Então, nesse comportamento linear, né, da curva, eu posso puxar uma tangente. Do início zero, puxo uma tangente. Pego uma régua e puxo uma tangente. Ok. Quando começou a sair aqui, ó, eu determino esse ponto. Essa é a minha tensão no limite de proporcionalidade. Então, tensão no limite de proporcionalidade. Eu vou obter uma tensão no limite, vou ter uma deformação no limite de proporcionalidade. Olha que legal, né? Então, é interessante que eu posso trabalhar dados dessa curva aqui, né? Por exemplo, então, nessa região, que é um regime linear, que é um comportamento linear, a tensão é diretamente proporcional à deformação. Olha que legal. Tudo bem? Então, eu posso escolher qualquer ponto aqui, né? E, trabalhando com a lei de Hooke, eu vou obter um módulo de elasticidade. Só que eu vou fazer isso nas próximas aulas, que é necessário um tempo maior. O nosso objetivo é mostrar algumas particularidades aqui da curva. Então, nesse ponto, é a tensão limite de proporcionalidade, né? Quando eu extrapolo para o eixo X, eu tenho a deformação no limite de proporcionalidade. Essa região aqui, da origem até a deformação no limite de proporcionalidade, o material está na fase elástica. A partir desse momento, ele vai para a fase plástica, até a ruptura, né? Quando tem uma pequena deflexão na curva, essa é o ponto de escoamento do material. Aí a tensão começa a aumentar, chega no valor máximo, aí eu tenho uma tensão no limite de resistência máximo, né? Ali há uma diminuição até o corpo de prova se romper. Aí eu tenho uma tensão na ruptura. Então esses detalhes é importante que nós comentamos sobre a curva, né? Vamos lá. Então, a fase elástica vai do início até o limite de proporcionalidade, próximo já do início do escoamento. E daqui em diante nós temos a fase plástica, né? Até a ruptura. Depois do limite de resistência máximo, o material ele vai sofrer estricção, né? A formação do pescoço do corpo de prova até se romper. Olha que legal. É muito importante esses detalhes da curva de tensão-deformação. Então, a tensão em RM é a tensão de resistência máxima. A tensão em RP é a tensão de ruptura. Tá? A tensão na região de escoamento é a tensão de escoamento. E a tensão no limite de proporcionalidade é a tensão tipo LP. Ok? Muito importante isso aqui. Vamos lá. Para um material que não apresenta uma região de escoamento definido, como o material da figura anterior, utiliza-se o método da deformação residual. Então, para o eixo X, que é o eixo da deformação, que na verdade é milímetro por milímetro, ou na forma de percentagem, esse valor dimensional multiplica-se por 100 na forma de percentagem, então mede-se 0,2% ou 0,002 milímetro por milímetro no eixo X, de acordo com o gráfico, né? Então,
essa distância aqui 0,2% ou 0,02 milímetro por milímetro, nós medimos aqui e aqui, nessa região aqui, ó, na região linear. Essa medida é igual a essa. Traçamos uma reta paralela, né, a esse comportamento linear, até extrapolar na curva. Da curva, nós extrapolamos para o eixo Y, que é o eixo da tensão. Aí determinamos a tensão de escoamento. Isso para material que não apresenta uma região de escoamento no gráfico. Utilizamos o método da deformação residual. Ok? Importante comentar também que para materiais dúcteis, qualquer material que possa ser submetido a grandes deformações antes de sofrer ruptura, nós temos os materiais dúcteis. Ou seja, aço doce, as ligas cobre zinco. Então, esses materiais, eles vão receber cargas e antes de sofrer ruptura, eles vão se deformar. Ok? Então, eles vão trabalhar a região elástica e principalmente a região plástica. Absorvem energia ou choque e, se ficarem sobrecarregados, exibirão grandes deformações antes de falhar. Para os materiais dúcteis, então a curva tensão-deformação, para materiais dúcteis, como que eu vou especificar essa ductilidade? Calculando a percentagem de alongamento. Ok? Então, a percentagem de alongamento, eu posso trabalhar a redução percentual de área. O que é isso? É a deformação de ruptura do corpo de prova. É a deformação de ruptura do corpo de prova. Então, como que eu calculo essa percentagem de alongamento? É o comprimento na ruptura menos o comprimento inicial sobre o comprimento inicial V100 do corpo de prova. Ou eu calculo na forma de redução de área, que é a área inicial vezes a área inicial final após a ruptura sobre a área inicial V100. Então, é uma forma de eu calcular a ductilidade de um material dúctil. Agora, e os materiais frágeis? São materiais que exibem pouco ou nenhum escoamento antes da falha. Ou seja, eles trabalham mais na região elástica. Praticamente não trabalham na região plástica. Por exemplo, aqui eu tenho comportamento de materiais frágeis. Os materiais na construção civil, o concreto é um material frágil, o ferro fundido cinzento é um material frágil, o plástico metacrilato é um material frágil. Não trabalha a região plástica. Ok? Então, se eu puxar a curva anterior, aqui, ó, a curva anterior do primeiro slide, né, da primeira resumo, essa região aqui, ó, é plástica, essa região aqui é elástica. Então, o material dúctil apresenta essa região plástica. Agora, o material frágil não apresenta essa região plástica, né? Então, eu tenho esses comportamentos aqui. Materiais que exibem pouco ou nenhum escoamento antes da falha. Então, os materiais na construção civil. É por isso que se faz necessário inserir as barras de aço no concreto, para obter o concreto armado, que é um compósito. Aí o concreto armado vai trabalhar essa região aqui de plasticidade. Ok? Tudo bem? Então, por exemplo, ó, aqui eu tenho as curvas tensão-deformação para alguns tipos de aço. Aço de mola, que é 1% de carbono. Aço duro, que é 0,6% de carbono. Esse aço duro recebeu tratamento térmico a quente. Aço para máquina, que é 0,6% de carbono. Aço estrutural, 0,2% de carbono. Aço mole, 0,1% de carbono. Ou seja, a resistência vai aumentando com o aumento do teor de carbono. Tudo bem? Então, é um exemplo de como a resistência, em termos de dureza, né, em termos de resistência à compressão, aumenta com o teor de carbono na liga ferro-carbono. Tá? É interessante que materiais dúcteis absorvem energia com maior facilidade do que os materiais frágeis. Então, é necessário calcular a energia de deformação, o U. Então, quando um material é deformado por uma carga externa, tende a armazenar energia internamente em todo o seu volume. Então, é necessário calcular a energia de deformação, é ΔU sobre ΔV, que é igual a meio da tensão vezes a deformação. Ou seja, meio da tensão ao quadrado sobre o módulo de elasticidade. Olha que legal. Lembrando que sigma é tensão e epsilon é deformação. E o Ezão é o modo de elasticidade. Tensão, deformação e modo de elasticidade. Então, nós calculamos uma densidade de energia para calcular a energia de deformação.
E na curva eu vou usar a tensão no limite de proporcionalidade e a deformação no limite de proporcionalidade. Tudo bem? Olha que legal. Então, só que, de uma certa maneira, essa energia de deformação, quando eu aplico a materiais metálicos, na metalmecânica eu trabalho com resiliência. Então, o que é modo de resiliência? Quando a tensão atinge o limite de proporcionalidade, a densidade de energia de deformação é denominado modo de resiliência. Então, eu calculo essa energia de deformação, né, que eu vou chamar agora de modo de resiliência. É metade da tensão no limite de proporcionalidade vezes a deformação no limite de proporcionalidade. Isso é igual a meio da tensão no limite de proporcionalidade elevado ao quadrado sobre o modo de elasticidade longitudinal. Ou, né, a energia nesse momento é integral de zero até a tensão no limite de até a deformação no limite de proporcionalidade, que é integral de tensão vezes deformação. Modo de resiliência, então, é a capacidade de absorver energia, então capacidade que o material tem de absorver energia sem sofrer qualquer dano permanente. Então, um material dúctil ele possui um modo de resiliência maior. Ou seja, na curva tensão-deformação, aqui está para o material dúctil, eu vou trabalhar aqui, ó, eu vou puxar uma tangente na região linear, vou determinar a tensão no limite de proporcionalidade, extrapolar para o eixo da deformação, vou determinar a deformação no limite de proporcionalidade, aí eu vou aplicar a equação meio da tensão no limite de proporcionalidade vezes a deformação no limite de proporcionalidade, ou seja, essa área aqui abaixo dessa curva aqui, ó, nessa região, é o modo de elasticidade, é a energia, né, de deformação, é o UR, que nós calculamos por Joule por metro cúbico, que é equivalente a Pascal. Tudo bem? Lembrando que sigma LP é tensão no limite de proporcionalidade e deformação LP é deformação no limite de proporcionalidade. Ok? Calculamos muito para os materiais dúcteis. Vamos lá. E, aproveitando o momento, nós vamos falar de modo de tenacidade. É a energia T, é o MT, né? Indica a densidade de energia de deformação do material um pouco antes da ruptura. Aí nós chamamos de modo de elasticidade. Então, calculando toda essa energia aqui, ó, até antes da ruptura, aí eu vou chamar toda essa energia de MT, né? Que é modo de elasticidade, modo de tenacidade. Então, indica a densidade de energia de deformação do material um pouco antes da ruptura. Maior essa energia, maiores as deformações, as distorções no material. Menor essa energia, pode sofrer ruptura sem dar nenhum sinal dessa ruptura. Ok? Obrigado pela atenção, até a próxima aula e peço a gentileza de se inscrever no nosso canal. Até mais.